você também tem uma história que gostaria de compartilhar, escreva para o e-mail que está aparecendo agora na sua tela, lembrando de incluir também uma autorização. Assim, eu posso ler aqui no canal. E pode escrever à vontade, pois o seu nome jamais será revelado. Oi, Marcele. Essa história aconteceu com a minha sogra, mas acabou abalando a família toda. Mas antes de te falar do golpe do gringo, eu preciso contar sobre o que ela passou. Ela foi casada por praticamente 40 anos, mas só teve uns 2 anos de um casamento bom. E depois vieram os filhos. E ela sempre foi de trabalhar muito. E pelo que o meu marido me conta, ela sempre foi uma mulher negligenciada pelo marido, pelo pai dele. Quando eu conheci ela, vendo aquela situação toda, eu na época dizia: por que você não se separa? E ela dizia que ainda tinha esperança que o casamento dela ia melhorar. Anos depois, ela descobriu que estava com câncer e ela achou que meu sogro mudaria depois desse diagnóstico e que ele teria um pouco de empatia com ela, que ele cuidaria dela, sabe? Ele nem ligou para ela. Nas raras vezes que ele levou ela para o hospital, ele nem entrava. Ficava lá fora esperando na porta do hospital, não perguntava o que estava acontecendo, ele nunca se interessou. Meu sogro é uma pessoa muito fria. Então, no meio disso tudo, minha sogra começou a dizer que não queria mais estar casada com ele e que tinha sido ele quem tinha causado esse câncer nela. E ela, então, decidiu que ia se separar. Depois de separada, ela seguiu com a vida dela e um dia ela ligou e perguntou se podia ir lá em casa nos visitar. Nessa época, a gente morava em um outro estado. E assim que ela chegou, eu notei logo que ela estava diferente, porque eu achava que depois do câncer ela ia ficar muito abatida, muito triste e tal, mas não. Ela estava assim bonita, alegre, ela estava bem, feliz mesmo e bem cuidada, fez botox, sabe? E eu olhando isso tudo e pensando, o que será que está acontecendo? E aí, depois de 1 ou 2 dias dela lá, ela falou para mim assim: Eu tenho uma coisa que eu quero te contar, mas você não pode falar pro meu filho. Pelo menos agora não. E eu já meio desconfiada perguntei: o que é? E aí ela falou: eu tô namorando. Tô namorando com um homem que é exatamente tudo aquilo que eu sempre quis. Eu tô conversando com uma pessoa, mas é pela internet. E eu só quieta olhando para a cara dela. Aí ela falou assim: eu conheci essa pessoa na internet. E antes que ela pudesse falar qualquer outra coisa, eu falei logo: deixa eu ver aqui quem é. E aí ela me mostrou. E era um médico gringo que morava na Europa, mas que viajava o mundo todo. E que ele fazia esses negócios de cirurgia e não sei mais o quê. E aí eu fiquei meio assim: espera. Um médico famoso, rico e até bonito ele. Não era nenhum jovenzinho, mas era um senhor todo inteiraço. E eu pensei assim: mas gente, como é que esse homem tão ocupado vai estar atrás da minha sogra? E aí eu falei: não, isso aqui não é não, isso aqui não tá certo não. Aí ela falou assim: ele não tá nos Estados Unidos agora, ele tá na Europa, mas ele vai vir para cá. E eu quero que você me ajude a marcar um lugar, um hotel para ele ficar. Ele falou que vai vir, que vai comprar passagem. E eu falei assim para ela: então tá bom, deixa ele vir. A tudo isso eu falei: quer saber? Eu vou botar o endereço lá do lugar onde eu trabalho, porque ficava em uma outra cidade, né? Mas o que eu só fiquei sabendo depois é que ela já tinha falado com ele e dado o meu endereço. Aí eu comecei a ficar nervosa e perguntei assim para ela: o que foi que você falou para esse homem? Eu preciso saber de tudo. Nisso ele entrou em contato e começou a falar com ela que estava com um problema no cartão de crédito dele e que ele não estava conseguindo comprar passagem e que aí era para ela mandar o dinheiro para ele e ainda estava pedindo em dólares. Ele pediu US$ 1.000. E eu, que já estava de butuca, falei: fala para ele que eu vou enviar um link onde ele pode comprar passagens mais baratas. Ou então que ele mandasse os dados dele, porque aí eu comprava a passagem e enviava para ele. Pronto, encurralei o cara. E aí ele mudou a história e disse que o problema, na verdade, era com o passaporte dele, que ele precisava renovar e que para ajeitar tudo ele ia precisar de US$ 1.500. Já aumentou o dinheiro, você tá vendo? Aí eu falei com ela que não, mas a minha sogra ficou desesperada e disse: Mas não, eu tenho que ajudar ele porque eu sei que ele tem dinheiro.
E eu falei para ela, como assim você sabe que ele tem dinheiro? E aí ela falou assim, é porque ele me manda dinheiro, porque ele tem um filho que estuda nos Estados Unidos, aí ele me manda o dinheiro que o tio dele manda e aí eu tiro esse dinheiro e depois eu mando pro filho dele. E quando ela falou isso, eu só ficava pensando, mas isso tá muito estranho, tá muito embolado. E eu perguntei, como é que você envia esse dinheiro? E então ela respondeu que era pela Western Union. Western Union é uma maneira que você tem, é uma das muitas maneiras que você tem de enviar e receber dinheiro internacionalmente. Mas vamos voltar para a história. E aí eu fiquei assim, não, peraí, isso não faz sentido. Ela não tinha nenhum recibo, ela não tinha nada para me mostrar para onde ela estava mandando esse dinheiro que ele mandava para ela. No caso aqui, Marcelo, o cara estava fazendo uma lavagem de dinheiro. Ou então ele estava tentando conquistar a confiança dela para ela ver que ele realmente enviava dinheiro, mas eu acho mais que era mesmo lavagem de dinheiro. E para você ver como esse esquema já estava ficando absurdo, a minha sogra fez tanto isso que ela foi bloqueada na Western Union de tanto ela fazer isso. E aí eu falei com ela, não, isso tá tudo errado e eu quero falar com ele. E ele concordou. Só que quando ele ligou, eu percebi que o sotaque dele não era de gringo americano. Ele tinha o sotaque fortão de africano mesmo, sabe? E aí eu fiquei na minha, mas marquei com ele para fazer uma chamada de vídeo. E eu falando para ela, olha, isso aqui não tá certo não. E meu Deus, para explicar para ela foi muito difícil. Porque a minha sogra é uma pessoa muito boa e muito inocente. Ela não vê maldade nas coisas. E eu tive que ser bem dura com ela. Eu tive que falar com ela que ele era um golpista, que não era aquele homem da foto, que não podia ser aquele homem da foto. E aí eu fui pesquisar a foto do homem na internet. E adivinha? Eu descobri que ele era mesmo um médico gringo. Só que ele tinha família e tudo. E eu mostrei para ela, olha aqui. Estão usando as fotos desse homem para mentir para você. E ela chorando, negando tudo, dizendo que não era verdade. E ela falou, Eu sei que é ele porque eu já falei de vídeo com ele. e nessa hora eu falei, não tem como você ter falado de vídeo com ele. E ela disse, eu vou falar com ele para ele me ligar de vídeo e aí você vai ver. E eu disse, liga para ele então. Ela ligou e ele não atendeu. Aí eu falei com ela, me dá teu celular para eu ver as conversas de vocês. E ela me deu, porque ela estava determinada a me provar que eu estava errada. E ele mandava fotos dele em cirurgia, mas era foto tirada para a internet, sabe? Não era uma foto dele para ela. Todas as fotos eram fotos profissionais. E para provar que ele era real, ele mandou a identidade dele de cidadão americano, mas era tudo montagem. Tava assim na cara, escancarado, que era golpe, golpe, golpe. Depois de mais ou menos 1 hora que ela tinha ligado para ele, ele ligou de volta. E ligou de vídeo. Mas era um vídeo com esse médico gringo. E eu, percebendo tudo, falei, oi, tudo bem? E ele disse, oi, tudo bem, a ligação tá ruim. E aí, Marcelo, eu notei que quando ele falava, não condizia com o que estava sendo falado. A boca mexia de um jeito e ele falava de outro, entendeu? Aí eu falei assim, você é um senhor bonito, tira os óculos. Aí ele começou a fazer como se a internet estivesse com problema, como se ele não estivesse me ouvindo, e aí eu falei, deixa eu te ver mais de perto, tira o óculos, levanta. E aí ele ficou fingindo que não estava entendendo, que não estava ouvindo e pá, desligou. E eu falei para ela, viu só, é golpe. Aquela era uma imagem do médico, mas não era ele de verdade que estava ali. Aquilo ali era um vídeo do médico. Aí ela começou a chorar e ficava gritando, eu não acredito que isso seja um golpe. Isso tudo aconteceu de tarde. E quando foi à noitinha, ele ligou para ela sem ser de vídeo e esculachou, dizendo que eu era muito audaciosa e que quem era eu para mandar que ele tirasse os óculos. Como é que eu tinha mandado que ele se levantasse? E aí, bem nervoso, com muita raiva, ele ficava gritando, Quem ela pensa que é? Você não acredita em mim? Você não acredita no nosso relacionamento? Eu te amo! e eu do lado ouvindo e ficando pé da vida, até que num momento eu explodi e falei para ela, passa o telefone para mim.
E aí eu comecei a gritar com ele, dizendo: Você não sabe onde você se meteu, seu golpista safado! Eu já hackeei teu computador, eu sei onde você tá! Você tá na Nigéria, seu p... Você se meteu com a família errada, você vai se arrepender de ter feito isso! E aí eu comecei a xingar e ameaçar o cara, e aí, antes que ele tivesse chance de falar qualquer outra besteira, eu desliguei e bloqueei logo o número dele. Mas a pior parte veio depois, porque a minha sogra quase morreu de tristeza. E depois que ela se acalmou, ela me confessou que antes de ter contado para mim, ela tinha enviado $500 para ele. E ela disse que esse foi o único dinheiro que ela mandou para ele. Bom, isso é o que ela diz. E eu espero que tenha sido mesmo uma vez só. E depois que a Western Union bloqueou ela e que ela não podia mais fazer movimentação alguma do dinheiro que ele enviava para o dinheiro que ela reenviava para os Estados Unidos, foi que ele começou com essa historinha toda do cartão de crédito, depois com o passaporte com problema, tudo isso, é claro, para tentar pegar mais dinheiro. Mas depois, nunca mais ele tentou entrar em contato com ela. Mas eu disse que a pior parte veio depois porque para minha sogra foi um baque muito grande. E em vista do tal golpista saber o nosso endereço, ela depois confessou que já tinha dado o endereço lá de casa, a casa onde eu e o filho dela morávamos. E achei melhor contar tudo para ele. Não tinha como eu manter isso escondido dele porque eu fiquei com medo de alguma coisa acontecer, entende? Não demorou muito, nós nos mudamos. E se você acha que a minha sogra aprendeu a lição dela, não aprendeu nada. Arrumou um outro namorado na internet que deu outra confusão maior ainda e dessa vez realmente envolveu a família inteira. Mas essa história eu vou te contar num outro e-mail. Compartilha aqui nos comentários a sua opinião e deixa também um conselho para nossa princesa da história de hoje, que pelo que vocês viram, ela sofreu a vida inteira e quando achou que encontrou um grande amor, era golpe. E antes que você venha dizendo, ai, mas estava na cara que era golpe, como é que ela caiu numa dessas? Mas fica muito óbvio para você, para mim, para a pessoa que está ali, carente, triste, querendo um amor, querendo ser amada. Essa pessoa fica cega até para as coisas que são tão óbvias. Glória a Deus que ela decidiu se abrir com a nora dela, com a princesa que contou a história de hoje, porque eu acredito que o desfecho dessa história poderia ter sido muito pior se essa senhora, se essa sogra tivesse mantido tudo em absoluto segredo. E aí você deve estar pensando, mas Marcele, eu tenho que manter segredo do meu amor, que é para dar tudo certo. Isso é para as pessoas de fora. Você sempre tem que compartilhar com pelo menos uma pessoa da sua confiança. Você vê, nessa situação, acabou salvando a princesa sogra. Tá vendo? Então deixa aqui nos comentários o seu recado para essa princesa da história de hoje. Eu espero que ela volte para contar essa outra história, porque no finalzinho ali ela falou que a sogra depois arrumou um outro namorado que foi pior ainda. Então, tomara que ela volte mesmo, que escreva. E para você que assistiu até aqui, que Deus te abençoe, obrigada pela companhia e até a próxima!